Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, muito obrigado. E eu peço que você continue nos ajudando, compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso é muito importante para o nosso canal. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o! Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Queridos, eu gostaria de convidar você a refletir acerca desse texto. Me chama muita atenção essa história, né? A Bíblia diz que o rei Jeroboão, ele foi abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz que por conta do pecado de Salomão, né, nós sabemos que Salomão, ele pecou contra o Senhor, ele adorou outros deuses, ele se afastou da presença do Senhor, e por isso a Bíblia diz que o Senhor então deixou que Roboão, filho de Salomão, governasse apenas 2 tribos, né? Ficando Jeroboão governando as 10 tribos de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que Jeroboão, ele se afasta do Senhor. Ele leva o povo a pecar contra Deus, ele leva o povo a adorar outros deuses. E a Bíblia diz então que o Senhor manda este profeta, né, ele ir a Betel, e ele profetiza contra o altar. Ele ali naquele momento, quando ele profetiza, o rei tenta prendê-lo. E a Bíblia diz então que a mão do rei, ela fica paralisada. E uma coisa que me chama a atenção, Jeroboão diz para ele: acalma o Senhor teu Deus. Ou seja, Jeroboão, de fato, ele não adorava a Deus. Ele, de fato, não servia a Deus. E aquele profeta, então, ele ora, a mão do rei volta ao normal, e o rei então oferece a ele uma recompensa, né? O rei oferece a ele um presente. Irmãos, eu me lembro da história de Eliseu, vocês lembram? Quando Naamã foi curado, e Naamã foi levar presentes para Eliseu, e Eliseu disse: esta não é a ocasião para se receber presentes. E a Bíblia diz que Geazi, ele teima, né? Ele vai lá, então, buscar uma recompensa, e a Bíblia diz que Geazi fica leproso. E o que tem, eu acho interessante que essa situação, né? Hoje, por exemplo, existem pessoas
que usam a palavra de Deus para comércio, né? Comercializam a palavra, e essas pessoas estão como Geazi. Geazi ficou leproso. A lepra hoje representa o pecado. Quantas pessoas hoje têm enganado, né? Têm usado a palavra de Deus para extorquir a fé dos outros, para enganar os outros, né? Então, aquele profeta, ele disse, não, de jeito nenhum. Ainda que o Senhor me desse a metade do seu reino, eu não aceitaria, né? Então, irmãos, a Bíblia diz que para nós fazermos a obra do Senhor, devemos fazer por amor. De graça recebei, de graça dai. Nós não podemos cobrar, né? Nós não podemos exigir, né, para fazermos a obra do Senhor. Nós não podemos estar estipulando cachê para pregar, cachê para cantar, enfim. Isso nós não podemos em hipótese alguma. E aquele profeta, ele disse não, negativo. Eu não quero nada do Senhor, absolutamente nada. E a Bíblia diz então que ele volta por outro caminho. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Reis, a Bíblia vai nos dizer que havia um profeta. A Bíblia fala um profeta velho, que morava em Betel. E esse profeta, ele fica sabendo, através dos seus filhos, o ocorrido, né? E ele diz assim, mas cadê esse profeta? Ele foi por onde? Eles disseram, olha, ele foi por tal caminho. Arrume um jumento para mim rápido. Arrumaram o jumento, ele montou no jumento e foi atrás do profeta. Quando ele chega, encontra o profeta embaixo de uma árvore. Ele diz, você é o profeta de Judá? Sim, sou eu. Ele disse, eu vim chamar você para ir tomar uma refeição comigo. Eu também sou profeta. Não, não posso não. O Senhor disse para mim não voltar, não beber água, nem comer pão. Aí ele, não, mas eu também sou profeta e um anjo do Senhor falou comigo para eu vir te chamar. Irmãos, nós temos que ter cuidado. E eu fico pensando, irmãos, o que levou esse profeta a tomar uma atitude dessa? Enganar o outro, levar o outro a pecar, levar o outro a desobedecer o Senhor, misericórdia. Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, ele não foi usado por Deus, definitivamente eu não acredito, né, que ele tenha sido usado por Deus, né, para levar o homem a pecar. Pelo outro lado, o profeta, ele deveria ter, né, aí eu fico pensando, ele não tinha, será que ele não tinha certeza que era Deus que tinha falado com ele? Claro que ele tinha, ele sabia que era Deus. E por que ele não consultou o Senhor? Não, para aí, meu irmão, para aí. Senhor, o Senhor disse para mim não voltar. E agora esse homem está aqui dizendo que ele é teu profeta também. E ele está dizendo que é para eu voltar, que o Senhor falou com ele. Senhor, eu tenho certeza que Deus responderia aquele homem, né? Eu tenho certeza que o Senhor não deixaria ele enganado. Irmãos, Deus não nos deixa enganados. A não ser que nós deixemos de consultá-lo, né? Como fez Josué lá no capítulo 9, que os gibeonitas enganaram Josué, e Josué foi enganado por quê? Porque ele não consultou o Senhor. E a Bíblia diz que esse profeta volta, e aí quando ele está sentado à mesa na casa do profeta velho, veio a palavra do Senhor trazendo para ele uma sentença condenatória, dizendo que ele morreria. E a Bíblia diz que ele foi morto por um leão. O leão o matou, porém não o comeu, não o despedaçou. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. A desobediência é uma porta aberta para a morte, tanto espiritual como material, né? Aquele homem morreu fisicamente, literalmente ele morreu. E quem garante que ele não perdeu a salvação dele? Quem garante que ele não foi, né, para o inferno? Eu não sei, né? Esse julgamento só Deus pode fazer, só Deus sabe. Mas a verdade é que ele morreu fisicamente. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não darmos brecha, né, para o inimigo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se aquele homem mentiu, né, ele mentiu, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então, meu irmão, ele deu lugar para o inimigo usá-lo. Ele deu lugar para o inimigo fazer dele um instrumento ali para tirar aquele profeta da presença do Senhor. Para tirar aquele profeta, né, do foco, né? Porque eu não acredito que Deus tenha usado esse profeta velho. Nesse caso, não. De jeito nenhum.
Agora, quando ele estava lá à mesa, que veio a palavra do Senhor, aí eu acredito que o Senhor ali, né, usou ele para dizer, olha, você desobedeceu e você vai morrer. Irmãos, eu fiquei pensando, eu fiquei matutando aqui, mas meu Deus do céu, o que levou esse homem, né? E que levou esse homem a fazer isso? A mentir para o profeta, praticamente ele matou o profeta. Por quê? Porque ele levou o profeta a desobedecer o Senhor. Nós sabemos que Saul perdeu o reino de Israel porque desobedeceu o Senhor. A desobediência, irmãos, ela é terrível, nós temos que ter cuidado com isso. Então eu quero deixar esta pequena reflexão para todos nós, que possamos consultar o Senhor em todas as circunstâncias. Meu irmão, eu estava conversando com o irmão, eu estava voltando do monte, né? E a gente estava falando sobre alguém chegar e falar assim, olha, Deus mandou te falar isso. Irmãos, eu não maltrato a pessoa, eu não digo para a pessoa, eu fico quieto e eu espero. Se é de Deus, se cumpre. Se não é do Senhor, não vai se cumprir, né? Então, nós temos que ter essa prudência, essa cautela, esse cuidado, né? Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falar uma coisa muito interessante, e ele disse o seguinte, que muitas vezes nós temos que ter até mesmo humildade para reconhecer, dizer, olha, irmão, eu falei isso para o irmão, mas hoje eu vejo que aquilo ali foi o meu coração, né? Porque às vezes, se você não tiver cuidado, não estiver em sintonia com o Senhor, né, você pode confundir mesmo, né? E é importante nós termos esse cuidado, né? Eu tenho ensinado isso aqui para os irmãos, nós temos procurado viver isso, né? Quando eu não tenho certeza, igual, irmão, eu não sei se foi de mim, eu não sei se foi do Senhor, mas eu senti isso. Então é importante, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava dando a opinião dele ali no capítulo 7 de Coríntios, ele falava o seguinte, isso penso eu, né? Quando ele tinha certeza que era o Senhor, isso é o Senhor, né? Então, aquele profeta, ele deveria ter consultado o Senhor. Se ele tivesse consultado o Senhor, ele não teria sido enganado, ele não teria morrido, né? Ele não teria desobedecido o Senhor. Que nós possamos refletir, irmão, sobre essa mensagem, né? Porque se Deus falou, meu irmão, está falado. Se Deus falou, está falado. E ainda que Deus tenha mudado né, o Senhor tenha mudado de ideia, porque assim, mas Deus não muda, Deus muda. A Bíblia diz que lá em Nínive, Deus mudou de ideia e não destruiu o povo, mas ele mudou por quê? Porque o povo se arrependeu. Nesse caso aqui, esse profeta realmente precisava ter consultado o Senhor. Ele precisava realmente ter perguntado ao Senhor, Senhor, né? O Senhor falou comigo, agora esse homem chega aqui dizendo que é teu profeta também e dizendo que o Senhor mandou vir e buscar. Fala comigo, Senhor. O Senhor falaria com ele, eu tenho certeza disso. Os irmãos lembram da história que eu conto, já contei algumas vezes, né? Que eu estava numa cidade e chegou uma mulher comigo e ela me colocou contra a parede. Você é profeta, eu quero saber agora se eu saio daqui quando Deus falar comigo. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu posso falar para essa mulher, meu Senhor? E eu não aguentei, eu fui orar, irmãos. Coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, o que eu falo para essa mulher? E o Senhor falou comigo, vai lá e diz para ela largar o marido da outra, porque eu não abençoo essa união que ela está querendo. Ou seja, ela queria destruir uma família para começar outra e ela achava que Deus estava abençoando ela. Ela achava que Deus estava nesse negócio, né? Então, é importante nós consultarmos o Senhor nessas circunstâncias, né? Então, esse profeta pagou um preço alto. Ele morreu. E ele morreu por quê? Porque ele desobedeceu o Senhor. Ele não procurou ouvir a voz do Senhor. Amém? Quero então deixar esta pequena reflexão para todos nós nessa manhã. É importante nós refletirmos e vigiarmos para que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor, que sejamos instrumento do Senhor, que nós não venhamos dar lugar ao inimigo das nossas almas, né? Foi o que aquele profeta velho fez, irmão. Ele mentiu. Se ele mentiu, ele deu lugar para o inimigo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e eu minto, irmãos, isso aqui dá um temor, um tremor quando a gente fala isso, né?
nós temos que vigiar, ter muito cuidado para que nós possamos obedecer o Senhor, ficar firme na presença do Senhor e um dia ouvirmos o Senhor dizer: vinde benditos do meu Pai. Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Glorificar o Senhor pela tua palavra, glorificar o Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Querido Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos manter firmes na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estarmos, Senhor, te obedecendo, firmes, Senhor, na tua presença, Pai. E que nós possamos alcançar a eternidade com o Senhor Jesus. Que possamos um dia entrar nas moradas celestiais. Sabemos, Pai, que enquanto estamos nessa vida, Senhor, infelizmente nós corremos riscos. E nós te pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Segure em nossas mãos e não nos deixa, Senhor, desviar da tua presença. E ainda que venhamos falhar, Senhor, nos convence a voltar, Senhor, nos constrange a voltar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe esta pessoa que está orando comigo, Senhor, clamando por saúde, esta pessoa que está clamando pela restauração do seu casamento, esta pessoa, meu Pai, que está clamando por uma porta aberta, uma porta de emprego, que o Senhor abençoe. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.